O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Marcos. Naquele tempo, começou Pedro a dizer a Jesus: E nós que deixamos tudo e te seguimos? Jesus respondeu: Em verdade vos digo, quem tiver deixado casa, irmãos e irmãs, mãe, pai, filhos, campos, por causa de mim e do Evangelho, receberá 100 vezes mais agora, durante esta vida, casa, irmãos, irmãs, mães, filhos e campos, com perseguições, e no mundo futuro, a vida eterna. Muitos que agora são os primeiros serão os últimos, e muitos que agora são os últimos serão os primeiros. Palavra da salvação. Ó Maria concebida sem pecado. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Meus queridos irmãos e irmãs, nós voltamos a celebrar o tempo comum, retomamos a nossa caminhada a partir da 8ª semana do tempo comum. Nós celebramos até a 7ª semana antes da Quaresma, e agora nós vamos celebrar o maior tempo da igreja, que nós continuamos a partir da 8ª semana, e vamos até a 34ª semana, até o final do ano, celebrando o tempo comum, quando vamos voltar a celebrar o Advento, e assim viramos um outro ano litúrgico. Então, nós vamos, nesses tempos agora, escutando as parábolas, os evangelhos com os ensinamentos de Jesus. Nós poderemos dizer que o tempo comum seria como o tempo cotidiano, o dia a dia com Jesus, seus ensinamentos e as suas palavras. O evangelho de hoje já nos fala sobre meio que um questionamento da parte de Pedro, né? Uma indagação da parte de Pedro. Jesus está no Evangelho, antes do Evangelho de hoje, ele está falando sobre o reino de Deus, está falando sobre as pessoas que são apegadas às coisas materiais, as pessoas que não são apegadas às coisas materiais, e aí Pedro meio que se questiona, falou: Senhor, e nós que deixamos tudo? Né? E nós que abandonamos tudo, e nós que abrimos mão de tudo por causa do Senhor. E aí Jesus então responde: olha, Pedro, quem deixou todas as coisas por causa do Evangelho, recebe ainda neste mundo a recompensa, mas acima de tudo receberá a vida eterna como a recompensa final. Porém, tudo que recebe nesta vida, recebe com perseguições, recebe com as tribulações próprias do tempo presente. Não dá para nós imaginarmos que as coisas deste mundo sejam perfeitas e venham sem nenhum tipo de tribulação. Nós muitas vezes, quando nós pensamos alguma coisa que talvez seja bom para nós nos esquecemos que nós vivemos num mundo cercado de situações que não são tão boas. E às vezes nós imaginamos uma coisa e de repente não levamos em conta as dificuldades que elas nos trazem. Vou dar um exemplo para vocês. A pessoa quer muito trabalhar com uma determinada coisa, né? Eu quero muito ser médico, por exemplo, né? Eu quero ser médico, eu sonho em salvar vidas, e nossa, e é uma profissão bonita, e de fato é uma profissão belíssima, né? Nossa, como eu quero ser médico. Aí vai, estuda muito, faz a faculdade de medicina, mas esquece talvez que tenha que passar dias e dias sem dormir, não tem horário, os plantões, a rotina, o quanto é cansativo. Então tudo nessa vida que nós recebemos de bom, que são às vezes não, geralmente são graças de Deus, tem também as dificuldades que fazem parte. O meu sonho, muitas mulheres, meu sonho é ser mãe. Gente, é uma das coisas mais lindas do mundo, ser mãe. Mas aí o filho fica doente, a angústia de uma mãe vendo o filho doente, noite sem dormir, a dedicação. Quando Jesus fala aqui para São Pedro: olha, vocês vão receber tudo aquilo que vocês abriram mão ainda nesta vida. Porém, nesta vida,
as coisas ainda não são perfeitas. Nada nessa vida é perfeito. Tem pessoas que dizem assim: ai padre, Deus é injusto. Deus é muito injusto, porque se Deus fosse bom, não haveria sofrimento no mundo. Se Deus fosse bom, não haveria fome no mundo. Se Deus fosse bom, não haveria doença no mundo. Isso não significa que Deus não seja bom. Isso significa que este mundo não é perfeito e não é definitivo. Quando nós vemos as coisas que acontecem no mundo, tem dois motivos. Por que existe fome no mundo? Essa resposta é muito simples: porque existe egoísmo. Já foi provado cientificamente que o nosso mundo produz mais comida do que as pessoas. Existem pessoas no mundo, tem mais comida do que pessoas no mundo. Teria comida para todas as pessoas. Por que tem fome no mundo? Porque o homem é egoísta. E por que tem doenças no mundo? Por que tem situações no mundo em que são dolorosas e difíceis? Porque o mundo não é perfeito. O mundo não é perfeito. Deus não criou o mundo perfeito. O único que é perfeito é Deus. Se Deus tivesse criado um mundo perfeito, Ele teria feito outro Deus. E só existe um Deus. Por isso, o livro da sabedoria vai dizer: a vida do homem sobre a terra é uma luta. A vida do homem sobre a terra é uma luta, é um combate. E nós estamos nesse combate caminhando para a vida eterna, caminhando para o reino eterno, caminhando para o lugar onde não há mais dor, não há mais lágrima, não há mais sofrimento, porque nós estaremos na presença de Deus. Por isso, tudo aquilo que nós fizermos para o Senhor, com certeza haverá uma recompensa. Não porque Deus deve alguma coisa para nós, né? Tem essas teologias, entre aspas, né? Teologia da prosperidade. Olha, se você der um carro para Deus, Ele te dá 2 carros. Isso é conversa fiada, isso é charlatanismo. Mas nós vimos aqui também na primeira leitura dizendo: quando nós ofertamos a nossa vida para Deus como um sacrifício, quando nós nos colocamos na mão de Deus, quando nós ofertamos a Ele tudo aquilo que somos e temos, Ele vai nos abençoar. Ele vai nos abençoar, Ele vai nos retribuir. Ele vai conceder a nós as suas bênçãos e as suas graças, para que nós passemos por este mundo, nas dificuldades, nas tribulações, almejando a vida eterna, que é a nossa morada definitiva. Lá está a nossa morada definitiva, é para lá que nós estamos caminhando. Que Deus nos abençoe e faça a cada um de nós uma oferenda viva, entregue nas mãos de Deus, para que Ele possa sempre nos abençoar e retribuir com amor e com generosidade aquilo que nós fazemos por Ele. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.